manifestações pacíficas dentro de uma democracia são normais. Houve ali uma exorbitância que resultou num episódio que, infelizmente, até prejudica o exercício normal da oposição a um governo que se prolonga e um governo que, na minha avaliação, é um governo muito ruim. Agora, a questão principal que a CPMI deveria descobrir com as investigações é se esse 8 de janeiro foi um golpe, uma tentativa de golpe, ou foi um momento de exorbitância, de ânimo de multidão. Não foi resolvido. E aqui eu adianto que não consigo compartilhar com os entendimentos da relatora no voto que apresentou, no relatório que apresentou, porque não existem evidências concretas ali apontadas de que 8 de janeiro teria sido, de fato, uma tentativa de golpe. Eu quero aqui fazer um registro muito importante, na minha opinião. Há um indiciamento de 8 generais das Forças Armadas no relatório. Nós sabemos, e isso não precisava nem ter a CPMI, não houve adesão por parte das Forças Armadas brasileiras de qualquer espécie de tentativa de golpe. Não houve uma movimentação das Forças Armadas para a realização de um golpe de Estado. Se houvesse, se tivesse havido, teria sido um cenário absolutamente diferente. Ainda assim, o relatório culmina por propor o indiciamento de 8 generais das Forças Armadas. Claro que as Forças Armadas merecem respeito, não precisam ser tratados como uma instituição sagrada, acima da lei, mas para que nós possamos propor o indiciamento de generais da cúpula, almirantes, da cúpula das Forças Armadas, nós precisamos ter evidências concretas. E o que o relatório basicamente coloca? Que se foi conversado, que se foi minutado, que se foi cogitado, que conversas em aplicativos de mensageria tipo WhatsApp, algumas pessoas sugeriram a prática de um golpe de Estado. Mas houve uma ação concreta, uma movimentação concreta por parte dos generais que se propõe o indiciamento, houve um movimento concreto por parte das Forças Armadas, houve algum tanque na rua, houve alguma movimentação de força das Forças Armadas na direção de um golpe de Estado? Não houve. E o relatório não apresenta qualquer evidência concreta nesse sentido, e ainda assim ele termina, a meu ver, aqui num revanchismo inapropriado por parte de quem venceu as eleições, que deveria ter um espírito, a meu ver, mais pacificador e conciliatório, mas termina por sugerir o indiciamento não de um, mas de 8 generais, sem que se possa apontar um ato concreto. E vamos colocar aqui um exemplo específico. Nós temos o ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, que é proposto o indiciamento dele porque teve aqui um estelionatário profissional, alguém que invadiu de fazer chantagem, de aplicar golpes, porque esse indivíduo diz que teria se reunido com o ministro da Defesa e na discussão teria se discutido a possibilidade de invadir o aparelho de mensagens do ministro Alexandre Moraes, que é muito grave se houve essa discussão e se houve qualquer tentativa. Mas a relatora se baseia única e exclusivamente na palavra de um estelionatário para propor o indiciamento do ex-ministro da Defesa e um general das Forças Armadas Brasileiras. A lei, e aqui tem do lado o delegado Ramage, que bem conhece a lei prevê que a palavra de um delator só pode ser considerada se houver corroboração. E aqui nós jogamos a lei fora para acreditar na palavra de um estelionatário, de que houve essa reunião, que me parece uma hipótese absurda, e do outro lado que houve essa reunião com esse conteúdo específico. Então, com todo respeito à nossa relatora, carece o relatório no que propõe esses vários indiciamentos de uma demonstração concreta de que existem provas e de que existem evidências que a corroboram. Claro que como um instrumento retórico para fazer política, o relatório tem uma serventia. Como um instrumento jurídico e como um instrumento de reconstrução da verdade,
o relatório falta qualquer substância, em especial quando propõe uma série de indiciamentos relacionados a um golpe de Estado que não ficou evidenciado pelas provas aqui colhidas. Lembro até hoje, em uma discussão que tivemos aqui, baseado em mensagens de WhatsApp, de um desses generais do Exército, que a última mensagem termina afirmando: então não vai haver nada. Não vai haver nada. E, de repente, agora nós estamos desconsiderando esse material probatório. Como se não bastasse, e aqui há uma grave falha do relatório, foi absolutamente desconsiderado que os eventos do 8 de janeiro já aconteceram durante o governo Lula, que foi avisado reiteradamente pelos órgãos de inteligência, seja a BIM, seja a própria inteligência da Força Nacional do Ministério da Justiça, de que haveria risco de invasão e de destruição de patrimônio público. E, no entanto, ficaram deitados em berços esplêndidos as forças de segurança. O batalhão da Guarda Presidencial não foi acionado pelo ministro G. Dias, que, como chefe, tinha a responsabilidade. Causa para mim espécie que o relatório busque responsabilizar integrantes do GSI por uma afirmada omissão e deixe o chefe, o cabeça, de fora, numa situação surreal. Quem responde é o chefe, quem responde é o ministro. É ele que tem a responsabilidade última. E aqui ele foi avisado pessoalmente pelo diretor da BIM, que depois, nesse recinto, e disse: eu avisei o ministro G. Dias de que haveria risco de invasão e destruição de patrimônio público. E o GSI, comandado pelo Gonçalves Dias, não acionou o batalhão da Guarda Presidencial, que estava de prontidão. Do outro lado, também foi aqui revelado, mesmo com dificuldades de se colher provas, mesmo com o governo obstruindo a possibilidade de nós ouvirmos o diretor da Força Nacional, mesmo o ministro da Justiça sonegando a essa CPMI, com versões que foram se alterando com o tempo, o acesso às imagens, às câmeras do Ministério da Justiça, mesmo assim foi evidenciado que a Força Nacional produziu um relatório de inteligência falando em risco de invasão e destruição, que a Polícia Federal avisou o ministro da Justiça expressamente que haveria risco de invasão e destruição, que a Polícia Federal avisou o ministro da Justiça expressamente que haveria risco de invasão e destruição, e que a Força Nacional ficou com 4 pelotões no estacionamento do Ministério da Justiça, e mais um pelotão dentro do Ministério da Justiça, absolutamente imobilizado, assistindo a invasão do Congresso, assistindo a invasão do Supremo, assistindo a invasão do Palácio do Planalto ali ao lado. E quais são as justificativas? Não teve autorização do governador do Distrito Federal. Falso. A Força Nacional interveio no passado sem autorização do governador do Distrito Federal. E ainda que assim não fosse, não se vê uma casa, e aqui eu utilizo uma metáfora, pegando fogo, e se tem um balde da água e não se faz nada. Tinha, sim, o Ministério da Justiça condições de evitar que aquele mal acontecesse e a urgência reclamava arrumação. E, no entanto, o Ministério da Justiça se omitiu completamente. Quando se junta a omissão do general Gonçalves Dias com do ministro da Justiça, o que se tem é um padrão e não um acaso. E essa é uma das principais falhas aqui do relatório, porque sem evidências constrói a teoria do golpe de Estado, e que se houve, não há evidências que foram produzidas por essa CPMI ou que constam nesse relatório. E, do outro lado, deixa de lado a responsabilidade, que também é importante, porque quem invadiu o Supremo e destruiu o patrimônio público tem que ser responsabilizado. Mas quem deixou isso acontecer, podendo evitar que acontecesse, também tem que ser responsabilizado. Por isso, para finalizar e concluir, presidente, eu adianto que votarei contra o relatório e vou acompanhar os relatórios
apresentados pela oposição, pelo senador Isalci e capitaneado aqui também pelo deputado Ramagem.